Tá certo? Então veja vocês, o que Deus faz, a forma que Deus faz. Deus é santo. Não adianta o homem tentar denegrir a minha imagem. Primeiro, eu quero deixar claro e dizer para todos os ouvintes desse vídeo que eu não sou maçom e que nada eu falei que viesse a denegrir a minha imagem. Pelo contrário, eu tenho dado referência, tenho ministrado e pregado Bíblia, e eu peço a cada um dos ouvintes que verifique, confira na sua Bíblia o que eu tenho falado, o que eu tenho ministrado e pregado, para que não haja dúvida, que isso aí não venha denegrir a minha imagem. Então, amados, hoje nós vamos estar falando sobre a propaganda enganosa do pecado, ou seja, enganosa do diabo. Porque tem muita gente aí enganado, tem muita gente aí deixando-se levar por falsas doutrinas, até mesmo por falsos ensinadores, falsos mestres, pessoas que têm feito a coisa de forma errada. Esse não é o meu caso, eu tenho provado isso ao longo dos meus anos, que eu tenho vivido uma vida eclesiástica, vivido para ministrar a palavra do Senhor. Eu não vivo da obra, eu vivo para a obra diferente. Então nossa igreja, nosso ministério não está preocupado com valores, com número, com dinheiro. O nosso ministério está preocupado com vidas para o reino do Senhor. Amém. Então essa é a nossa preocupação. Isso está mexendo com muita gente, porque nós em 4 meses nós atingimos uma meta de mais de 60 mil ouvintes, mais de 60 mil entradas no site, porque assim aprove a Deus. Não é porque o pastor Diniz é melhor do que ninguém, não, é porque eu falo a verdade, eu não minto em hipótese nenhuma. Por isso eles vieram me ofereceram 60 mil no site. Eu disse não, o site não tem preço. Glória a Deus, aleluia. Por isso, estão tentando agora com um vídeo sujo, tá? Usando de má fé, homens que se diz religiosos, homens que estão à frente de uma igreja, homens que estão à frente de um rebanho, fazendo, mentindo, para cumprir ou satisfazer o seu ego, o seu querer e a sua vontade. Errado. Por que errado? Porque jamais eles vão conseguir me parar. Jamais. Jesus, que é Deus, nunca conseguiu satisfazer a todo mundo. Ele que é Deus foi apedrejado, ele que é Deus foi pisoteado, ele que é Deus sofreu todo tipo de tentação. Que dirá eu que sou carne, sou ser humano? Então, amados, sou homem determinado. Estou dizendo isso para os meus perseguidores. Sou homem determinado e nada irá me impedir de continuar fazendo a obra santa do meu Senhor. Nada. E desafio o homem a provar o contrário. Eu quero dizer também, meu amado irmão, eu não conheço Silas Malafaia a não ser pela televisão. Os senhores disseram que eu era amigo da infância dele e que eu estava dando continuidade ao trabalho dele. Mentiroso! É os senhores que falaram isso. Grande homem de Deus é o Silas Malafaia. Grande homem de Deus. Homem que tem vivido para pregar a santa palavra do Senhor. E os senhores tentaram denegrir a imagem dele, como está fazendo com a minha. Mas cuidado, irmãos. Cuidado. A Bíblia nos afirma que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Aleluia. A briga não é comigo. Eu não vou brigar com os senhores. A briga é com o Senhor dos
Deus, Jesus Cristo de Nazaré, esse sim, esse tomará as dores por mim. E eu tenho certeza disso. Então cuidado, amados. Cuidado. Se os senhores estão pisando num solo minado, num solo onde o Deus Todo-Poderoso é quem zela, é quem cuida e é quem conduz. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Amados irmãos, abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos estar lendo 6 versículos. Vamos estar lendo o versículo de 1 ao 6º. Versículo de 1 ao 6º. Eu peço que você preste atenção para que você entenda o que o Senhor vai falar nesta noite contigo. Vejam vocês, a palavra do Senhor, o que ela fala. Esse capítulo e esse livro, esses versículos é para entender, para que você entenda que nós temos um inimigo ferrenho. Satanás foi o primeiro comerciante desonesto na face da terra, e todo mundo sabe disso. Ele ofereceu o fruto proibido para Eva, para que ela se comesse e se contaminasse, para contaminar Adão, e assim foi feito. Então ofereceu o quê? Ofereceu muitas vantagens. Por isso nós pregamos Bíblia, ensinando, falando, admoestando e dizendo: olha, não faça isso, porque isso não provém do trono da graça. Tá? Nós fazemos o que? Nós ensinamos no caminho que o homem deve andar. Aleluia. E se você quer receber a promessa de Deus, que é a promessa da coroa da vida, então siga as instruções que a Bíblia te ensina. Não é o pastor que está te ensinando. A Bíblia está te ensinando no caminho que você deve andar, se é que você quer entrar no céu. Não é sair de uma solenidade religiosa, sair de um culto, entrar num boteco, tomar cerveja, ou dar mau testemunho, ou falar mal do seu irmão, ou não amar ao seu irmão. De isso de nada vai te adiantar. A Bíblia é clara quando ela fala sobre o reino de Deus. No reino de Deus, pecado não entra. Nós sabemos disso. Para isto, você tem que buscar a santificação. Mas vamos lá na palavra que o Senhor nos deu para esta noite. Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 6, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis. Não comereis dele. Muito bem. Eu estou me perdendo aqui, que passando em frente à câmera, não tem sentido isso. Pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. Me ajuda, Pai. Nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então vejam vocês o que a serpente fez, o que o diabo, que é a própria serpente, fez. Ele enganou, ele levou o homem ao pecado, e esse pecado vem até hoje. Ao longo desses anos, ao longo do início de todos os tempos, o pecado ainda vem atacando, falando, mexendo com o ser humano. E nós carregávamos esse pecado até o dia que o Senhor teve compaixão de nós, teve misericórdia de nós. Por quê?
O Senhor teve misericórdia de nós e enviou seu Filho amado para levar de nós toda a iniquidade e todo o pecado, para nos deixar livres, para podermos buscar a santa coroa da vida, para buscarmos a salvação. Amado, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as dores, nos deixou livres. Mas veja você que a coisa é tão séria, que o homem tem uma índole ruim para o pecado. O homem gosta do pecado. O homem continua pecando até hoje. O homem não dá valor ao sacrifício vicário de Jesus. Meu Deus, o homem precisa de aprender que esse sacrifício foi pago um alto preço. Foi pago o preço de sangue, irmãos. Meu Deus, Deus fez tudo e está fazendo para que o homem possa receber a coroa da vida. Então, irmãos, veja vocês o que o Senhor fala conosco. O inimigo das nossas almas, ele usou a palavra de Deus para conduzir o homem ao pecado. Foi o que ele fez. Se você voltar lá no versículo 1 do capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai ver isso. Viu? Ele diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então usou de maldade. E eu quero dizer para vocês, assim estão usando de maldade comigo também, tá, irmãos? Tá? Só para você entender o que o Senhor quer falar. Mas da mesma forma, como muitos usam a Bíblia para conduzir o homem ao erro. Tem muitas situações delicadas, porque hoje tem um negocinho chamado não tem nada a ver, e o homem, esse nada a ver, está entrando dentro das igrejas, o mundo está entrando dentro das igrejas, e a igreja está perdendo aquela essência, a essência de santidade, a essência da igreja de Deus. Está perdendo, irmãos. Só cego que não quer ver. Mas eu quero dizer para você que o Senhor me enviou foi exatamente para isso. É para tirar a venda dos olhos do cego. É para limpar o ouvido daqueles que estão surdos. É para colocar a palavra na boca do homem. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está perto. Quer o homem sim, quer o homem não. Então, amados, ouça a palavra santa do Senhor. Você que está aqui nesse templo ouvindo, você que está nos 4 cantos do país, ouça, confira na sua Bíblia. Leia a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia é o seu alimento espiritual. Não tem outro alimento espiritual para o ser humano a não ser a palavra santa do Senhor. Muito bem. Mas o diabo apresentou-se amigavelmente para uma conversa inocente. E nessa conversa inocente tem muitas pessoas que se apresentam como amigas. Isso acontece no nosso meio também. Pessoas que se apresentam como amigas, mas querem nos levar para o mau caminho. Isso eu tenho certeza que isso tem acontecido com vocês. Não é todo dia, mas lá uma vez ou outra já aconteceu, tá? Pessoas que se dizem amigas, mas na verdade não são amigas, são lobos devoradores e querem levar vocês para o pecado, para o caminho mau. Isso é normal, tá? Acontecer no meio do ser humano. Então o que nós fazemos? Nós estamos exatamente alertando a vocês para que vocês não ouçam esse tipo de pessoas. Evite essas pessoas. Você não precisa de ser inimigo deles, porque o Senhor diz que nós temos que amar aos nossos irmãos como a nós mesmos. Então nós não podemos, mas nós não devemos fazer ou
aceitar aquilo que eles estão falando. Nós temos entendimento bíblico, é entendimento vindo do céu, porque é a palavra do Senhor. Você quer ver? Eu não distribuí referência não, porque nós temos pouca referência hoje. A nossa referência está dentro de Gênesis 3, de 1 a 6. É fácil, mas eu vou falar para vocês em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está na sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios 15, 33. Não é só na Bíblia do pastor. Então, amado, vejam vocês o que o diabo faz com as nossas vidas, com a vida do homem. O que ele faz? Pessoas se escondem atrás de igrejas, atrás de placas de igreja, para levar o homem ao pecado, para conduzir o homem ao erro. Amado, nós fomos chamados, foi para dar luz aos cegos, amado. Nós fomos chamados, foi para isso, para ensinar no caminho que o homem deve andar. Não foi para pegar o homem e acabar de empurrar ele no precipício, não. Nós não fomos chamados para isso, não, irmãos. Não seja demagogo, seja reto, seja leal com o Senhor, com Deus que te criou, com Deus que te dá vida, com Deus que te colocou aqui na terra, que te deu um ministério para você honrá-lo. Não seja hipócrita. Amados, a Bíblia ainda nos ensina que o diabo mentiu quando disse que o pecado faria com que Adão e Eva fossem igual a Deus. Claro que era uma mentira, mas está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. Se você voltar lá no texto lido, que é o nosso texto dessa noite, o nosso tema dessa noite, você vai ver o que é que o Senhor falou para nós, como Ele falou. Mas o erro nos promete vantagens existentes e às vezes vantagens impossíveis. Mas você, naquele momento de conseguir atingir os seus objetivos, você ouve, você dá lugar para o inimigo agir na sua vida. E quando você dá lugar para o inimigo agir na sua vida, o que vai acontecer? Você vai se perder, irmão. Você vai se perder. Você vai se colocar contra o teu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, amados, prestem bastante atenção. Você sabe que quando o diabo mentiu e disse que o pecado não teria consequências nenhuma, foi o que ele disse. O pecado não teria consequências, mas porque ele é mau, ele é o pai da mentira, ele mente desde o início dos tempos, desde o princípio de toda a criação. Por isso ele foi jogado fora dos céus, por causa da mentira, da ganância, de querer se igualar a Deus, ser como Deus. Por isso ele foi lançado nessa esfera terrestre. Muito bem, mas o Senhor também diz: é certo que não morrereis, tá? Isso é fácil de você entender. Se você buscar na sua vida, no seu cotidiano, na vida normal, eu não quero acreditar que vocês aqui não são noveleiros, não. Eu quero acreditar que vocês aqui não vê novela, não. Não, eu não vou não, mas aí tem gente por aqui que está vendo novela. Mas eu quero crer que você não vai ver e vai parar com isso. Eu vejo, pastor, mas estou tentando. Graças a Deus. Tem que parar com isso. A palavra diz que as novelas, filmes, livros mostram pessoas que vivem de modo imoral ou criminoso e no fim, ainda saem vitoriosos. Mas é uma vitória enganosa, irmão. É uma vitória que não te traz benefício nenhum. É uma vitória que te traz um prejuízo espiritual tão grande que dificilmente você voltará e se aprumará. Mas, amados, então eu quero pedir a vocês, não estou aqui para acusar, eu não fui chamado para ser juiz de ninguém. O tempo dos juízes já passaram, não é agora, já foi o tempo
Hoje nós fomos chamados para abrir olhos dos cegos, tá? Ouvido dos surdos, e ensinar ao homem dizendo que o reino de Deus está próximo. Meu Deus, nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para acusar ninguém. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você via novela, você, olha o termo que eu estou usando no passado, se você via novela, não veja mais. Pare com isso. Ah, mas é a hora da novela, eu estou com vontade. Não, pega a sua Bíblia, se recolha no teu quarto, vai ler a Bíblia, vai buscar conhecimento, vai estudar a palavra santa do Senhor, porque aí você vai ter muito mais a ganhar. Não faça se você fazia, não faça mais. Em nome de Jesus, não faça mais. Muito bem, mas eu vou ler para você lá em Provérbios 14, 22, só para você entender. Provérbios 14, 22, que diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Amado, você pode falar assim: não, mas eu estou vendo alguém, não morri ainda não. Eu estou falando de morte espiritual, amado. Vai chegar um momento que você vai orar e você não vai sentir mais a presença de Deus na sua vida, perto de você. Você vai orar no inferno, você não vai ver resultado. Você vai fazer as suas campanhas e você não vai ver resultado. Por que você não vai ver resultado? Porque você está sofrendo ou sofreu uma morte espiritual. Então cuidado com essa morte espiritual, irmãos. Não deixe que ela te leve, tá, para a condenação. O Senhor diz para nós e afirma com categoria na sua santa palavra: não existe mais do que dois caminhos, é só dois caminhos. É o que leva à salvação e o que leva à condenação, amado. Não vos enganeis. Não vos enganeis. A Bíblia está aqui para te ensinar e para falar contigo. Se houvesse três caminhos, a Bíblia falava para você que tem três caminhos. Mas a Bíblia diz que só existe dois caminhos. Não deixe ser enganado. Não deixe ser enganado. Nós não adotamos livros apócrifos, livros que não foram aprovados pelo Canon. Nós adotamos 66 livros que foi passado, foi aprovado, e nós usamos esses 66 livros como um calibre de fogo. Glória a Deus. Livros que falam a verdade. Glória a Deus. Livros que não mentem. Aleluia. Então, amado, não deixe ser enganado pelo homem por falsas conversinhas boas, com tapinha nas costas, tá? Não deixe se levar por isso. Adote a Bíblia como o seu Senhor, como o seu mestre. Procure aprender na Bíblia, porque a Bíblia ensina. Ah, pastor, mas eu leio e eu não entendo. Ore ao Senhor, ore ao Espírito Santo de Deus, peça a Ele que te dê o discernimento e entendimento. E aí eu te garanto que você vai receber da parte do Senhor, tá? Esse discernimento, esse entendimento. Muito bem. A árvore, vejam vocês que aquela árvore que produzia aquele fruto que deveria ser muito gostoso mesmo, mas não podia ser comido pelo homem. Aqui na terra simboliza como uma maçã, é chamada maçã, mas não sei do que. Enche ela de mel lá, de melado, e diz que é maçã, não sei lá de que, do amor. Mentiroso. Isso não é nada disso, é o próprio pecado que está ali sendo colocado para você. E se você pegar e comer, você está comendo, é isso mesmo. Tá? Mas veja você que a árvore era boa, agradável e desejável. O homem, amado, você já percebeu que tudo que é proibido, o homem deseja? Mas o fruto, na verdade, foi a desobediência. Foi a desobediência, sim. Mas veja vocês, olha, é interessante. O homem tem que dar ouvido à voz do Senhor. Gênesis 3:6, último versículo do texto lido, diz o que para nós? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha o que o diabo fez com aquela mulher. Olha o quanto ele influenciou ela. Influenciou tanto que ela chegou a influenciar o Senhor, seu marido. Então veja como o diabo é astuto. Ele usa homens que se dizem religiosos para denegrir a imagem de pessoas, para levarem homens inocentes ao pecado e levar para o inferno. Porque é assim que está acontecendo. Ele usa homens que se dizem religiosos, vou frisar novamente, para que o homem entenda como o inimigo das nossas almas é astuto. Ele tenta de toda forma, e se você deixar se levar, você irá junto com ele. Muito bem. Eu quero dizer para vocês, ter cuidado com as artimanhas do inimigo. Ainda hoje, ele anuncia prazeres imediatos e temporários, enquanto oculta prejuízos futuros e eternos. Hoje você pode fazer o que ele está pondo no seu coração para fazer. Você vai sentir bem. Mas e o prejuízo do amanhã? E o prejuízo espiritual? E o seu prejuízo eterno, como será? Será grande, né, irmãos? Será grande. Então cuidado, não deixe, tá? Não deixe isso acontecer na sua vida. A sua mercadoria é interessante para a carne. O inimigo é assim, ele te vende uma mercadoria, ele te põe no seu coração, que é uma coisa interessante para o momento, para a carne, tá? Mas o seu preço é muito alto para o espírito humano ou para a alma humana. Não vale a pena. Será que você vai conseguir suportar? Será que você vai conseguir aguentar o preço do pecado? Então, amados, deixe o pecado, abandone o pecado, seja você mesmo, seja humilde, seja manso, tenha o coração aquebrantado, ouça a palavra verdadeira de Deus, ouça a Bíblia, porque não só tem a minha Bíblia, você também tem uma Bíblia. Leia na sua Bíblia o que Deus está te ensinando. Porque muitas das vezes pode falar, como foi dito, esse pastor se tornou famoso em 3 meses, prega para milhares, para multidões, esse pastor é um dos pastores mais respeitados dentro do Brasil, é um pastor que, se ele falar, as pessoas ouvem e obedecem. Tem que dizer que os pastores fazem milagre e tem muita gente que acredita. Quem falou isso, irmãos? Misericórdia. Eu só prego Bíblia. Eu só falo de Jesus. Eu só prego a Bíblia do Santo dos Santos, irmãos. Meu Deus do céu. Como as pessoas são más. Como as pessoas tentam denegrir a imagem do homem de Deus. Mas tudo bem, irmãos. Não sou eu. É Deus. A briga não é comigo. Eu sou apenas instrumento nas mãos do Santo dos Santos, do Senhor Jesus. Eu sou apenas instrumento para ser usado pelo Senhor. E vou continuar falando, pregando a palavra santa do Deus Altíssimo. Custe o que custar. E eu não estou preocupado. Achem bom ou achem ruim, eu continuarei pregando, ministrando a santa palavra do Senhor. E quem duvidar, tiver dúvidas, confira na sua Bíblia, não confira na minha, confira na sua. Veja se em algum momento ou em algum momento eu ministrei fora da Bíblia. Muito bem. Para nós terminarmos, eu quero dizer, acompanhados de paz e da presença do Senhor e a sua vontade para nós
além de ser boa e agradável, também é perfeita, porque é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Veja vocês o que diz Isaías 26, versículo 3. Ele diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E se nós formos lá também para o livro de Romanos 12, ele vai falar: por aquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, até os discípulos pagaram o preço por servir a Jesus, por obedecer a palavra santa do Senhor, por obedecer a Jesus. E eu quero dizer para vocês que eu não sou diferente, tá? Eu não sou diferente. Amém, igreja? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu quero dizer para você: continue firme na fé, viu, irmãos? Continue firme na fé, não desista, insista, persista. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os anticristos. O Senhor está afirmando, e a Bíblia nos afirmando, que já está aí no nosso meio: anticristos, falsos profetas, se passando por lobos, passando por cordeirinhos, mas no entanto são lobos devoradores. Então, cuidado, se guarde, tá? Busque na palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, graças a Deus, é assim que Deus faz, em nome de Jesus.